E se a sua busca por respostas, por alívio e até por um pouco de esperança, estivesse te levando para um lugar que não foi planejado para você? Essa é uma pergunta dura, mas necessária. Porque nem tudo que parece luz vem de Deus. E o que eu quero te mostrar hoje pode abrir seus olhos para algo que talvez já esteja bem perto de você, disfarçado de ajuda, mas que, na verdade, é uma armadilha. Muita gente, em momentos de dor, acaba correndo para qualquer fonte que prometa uma saída rápida. Um conselho, uma previsão, uma palavra que traga paz instantânea. Mas o inimigo sabe disso. Ele é especialista em criar atalhos bonitos que, no final, só levam à prisão. E é aí que está o perigo. Ele veste o engano de espiritualidade, de sabedoria, até de fé. Mas por trás do disfarce, o que ele quer é afastar você da verdade que liberta. Hoje eu vou te mostrar 7 papéis sociais, 7 caminhos que parecem inofensivos, até nobres, mas que Satanás ama, porque através deles ele rouba, prende e destrói. E o mais impressionante, o último deles, o mais perigoso, não está longe. Ele pode estar dentro da sua própria casa, no celular que você segura todos os dias, no feed que você rola sem perceber. Eu não estou aqui para te assustar, mas para te alertar. Porque o engano nunca chega gritando, ele chega sussurrando. E se você não estiver atento, pode acabar aceitando como verdade algo que, no fundo, é só uma mentira bem contada. Então fica comigo até o final, porque cada ponto que eu vou revelar pode ser exatamente o que você precisa para abrir os olhos, proteger a sua vida e manter o seu coração firme em Deus. Essa é uma conversa séria. E pode ser a conversa que vai mudar o rumo da sua caminhada. O maior perigo que a gente enfrenta não é algo que dá para ver a olho nu. Não é só a violência, a crise, a doença. O maior perigo é o engano sutil, aquele que parece certo, parece bonito, mas que no fundo é um desvio silencioso da verdade. É como um veneno que se mistura na água. Você não percebe de imediato, mas aos poucos vai enfraquecendo, até perder completamente as forças. É disso que estamos falando aqui. A Bíblia já nos alertou sobre isso. Em Colossenses 2:8 está escrito: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Percebe? A guerra que enfrentamos não é contra carne e sangue, não é contra pessoas. É contra ideias, filosofias, costumes, até movimentos que, quando tiram Cristo do centro, se transformam em correntes que aprisionam a mente e o coração. E é aqui que eu preciso abrir um parêntese importante. O que eu estou falando não é um ataque à ciência, nem à terapia, nem a busca por justiça. Tudo isso tem o seu valor quando está no lugar certo. O alerta é contra aquilo que se disfarça de espiritualidade, de autoconhecimento, de paz interior. Mas que, na prática, coloca Deus de lado e faz você depender de qualquer outra coisa no lugar dele. O inimigo não precisa te destruir de uma vez só. Ele só precisa te distrair, te tirar do caminho pouco a pouco. É por isso que essa batalha é tão perigosa. Ela não vem com gritos, mas com sussurros. Não chega com correntes de ferro, mas com laços de seda. E se você não estiver em alerta, pode achar que está no caminho da vida, quando na verdade está caminhando para a morte. Essa é a guerra invisível. E é por isso que precisamos falar dela hoje. Você já percebeu como tudo fica mais difícil quando a gente tenta lutar sozinho? A solidão é um terreno fértil para o inimigo. Ele sabe que, isolado, você se sente mais fraco, mais vulnerável, mais tentado a desistir. Mas quando você está cercado de pessoas que compartilham a mesma fé, que oram com você, que te lembram das promessas de Deus, é como se uma muralha se levantasse ao seu redor. Por isso eu preciso te dizer: ninguém vence essa batalha sozinho. Nós não estamos aqui apenas para ouvir uma mensagem e depois seguir cada um para o seu canto. Não, nós somos chamados para ser família. Família de fé, sustentada pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. E eu quero que você faça parte disso. Então, antes de continuar, eu quero te pedir algo muito simples. Se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e deixa o seu like. Isso não é sobre número, é sobre alcance. Cada vez que você interage, essa mensagem chega em mais pessoas que também precisam abrir os olhos. E mais, comenta aí embaixo de onde você está assistindo. Pode ser o nome da sua cidade, do seu estado ou até do seu país. Quando você escreve isso, você ajuda a criar um senso de comunidade. Porque alguém vai ler e pensar: uau, tem gente na mesma caminhada que eu, até do outro lado do mundo.
Isso fortalece. Isso une. Então faz isso agora mesmo. Curte, comenta e compartilha. É a sua forma de dizer: eu não estou sozinho nessa. Eu faço parte dessa família. E acredite, essa atitude simples pode ser exatamente o que vai abrir caminho para que outros sejam libertos do engano e encontrem a verdade em Cristo. Você não luta sozinho. Nós estamos juntos. Como isso chega até você? Muitas vezes parece inocente. Uma consulta intuitiva no Instagram, uma leitura de cartas, um horóscopo diário que promete direcionar suas escolhas. No início, é apenas curiosidade, um passatempo, ou até uma tentativa de se sentir mais seguro diante do futuro. Mas o perigo está justamente aí. A dependência começa silenciosa, quase imperceptível. Você começa a olhar para fora de Deus para tomar decisões importantes da sua vida. O sinal de alerta é claro. Quando você percebe que suas escolhas não vêm mais de oração ou do discernimento da palavra, mas de uma previsão, de um símbolo, de alguém que diz ter o dom de ver o que está por vir, algo já mudou. O que antes era entretenimento ou orientação, agora está assumindo o controle do seu coração e da sua mente. A ansiedade é guiada por cartas e mapas astrais, e você começa a acreditar mais na interpretação humana do que na direção de Deus. A verdade bíblica não poderia ser mais direta. Em Deuteronômio 18:10-12, Deus alerta: não se ache ninguém entre vós que faça passar seu filho ou filha pelo fogo, nem adivinhador, nem prognosticador, nem feiticeiro. Ele está dizendo que qualquer prática que tenta desvendar o futuro fora da palavra é perigosa. Não é apenas superstição, é abrir a porta para o inimigo agir na sua vida. Então, como fechar a porta? Primeiro, reconheça que Deus é suficiente. Ele conhece o futuro, ele guia cada passo seu. Em segundo lugar, substitua consultas e previsões por oração e estudo da Escritura. Busque conselho apenas de pessoas que vivem e ensinam a verdade de Cristo. E finalmente, pratique o discernimento diário. Toda vez que sentir tentação de recorrer a previsões ou horóscopos, faça uma pausa e pergunte: isso me aproxima de Deus ou me afasta dele? O caminho da verdadeira liberdade começa quando você coloca Cristo de volta no centro da sua vida. Como isso chega até você? Muitas vezes aparece em momentos de dor, de luto ou de busca por respostas que parecem impossíveis de alcançar. Você pode ver anúncios de sessões para falar com quem já se foi ou mensagens do outro lado em redes sociais, consultórios ou até em grupos de apoio. No começo, parece conforto. Parece uma maneira de aliviar a saudade ou de encontrar uma palavra que ninguém mais consegue oferecer. Mas o perigo está justamente na sensação de paz rápida que essas práticas oferecem. O sinal de alerta é silencioso, mas poderoso. Você começa a sentir que não consegue lidar com a perda sem a intervenção de alguém que promete conectar você com os mortos. O coração se apega a essa experiência, e a dependência cresce. A sensação de alívio é passageira, e logo surge a necessidade de voltar, como se o próprio espírito de consolação fosse condicionar sua fé. É nesse ciclo que o inimigo trabalha, desviando sua confiança de Deus para uma fonte que nunca trará vida verdadeira. A palavra de Deus deixa isso claro. Em Deuteronômio 18:11-12, ele alerta contra qualquer tentativa de consultar os mortos. Não se ache entre vós quem consulte os mortos, nem adivinhador, porque todo aquele que faz isto é abominável ao Senhor. Não se trata de medo, mas de proteção. O consolo verdadeiro vem de Deus, não de rituais que prometem comunicação com espíritos. Então, como fechar a porta? Primeiro, busque o verdadeiro Consolador. O Espírito Santo, que Jesus prometeu em João 14:16. Ele está presente, ele guia, ele fala e acalma a dor de formas que o mundo espiritual falso nunca poderá oferecer. Segundo, substitua essas práticas por oração, leitura da palavra e comunidade de fé. E por último, lembre-se, a dor existe, mas não é para te afastar de Deus, é para te aproximar. A verdadeira paz vem de um coração entregue ao Senhor, e não de mensagens que atravessam a morte. Como isso chega até você? Muitas vezes é através de promessas bonitas, milagres aparentes ou palavras que soam exatamente como a Bíblia, mas que não têm a intenção de guiar você a Cristo. É aquele líder que parece ter todas as respostas, que fala com autoridade, que faz você acreditar que a sua fé só vai valer a pena se você receber algo em troca. Ele pode aparecer na igreja, em redes sociais ou até em encontros privados, sempre oferecendo soluções rápidas para problemas complexos da vida. O sinal de alerta é sutil, mas devastador. Quando o foco de uma mensagem não é Deus,
mas o que você pode receber: prosperidade, reconhecimento, conforto imediato. Algo já está errado. Você começa a medir sua fé pelo que recebe, em vez de medir pelo que Cristo já fez na cruz. O coração, sem perceber, é direcionado para o eu em vez de ser apontado para Deus. E é aí que o engano se instala, devagar, silencioso, quase imperceptível. A palavra de Deus nos ensina em Mateus 7,15. Cuidado com os falsos profetas, que vêm a vocês vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. A diferença entre verdadeiro e o falso não está no que eles dizem, mas no fruto que geram. O verdadeiro líder aponta sempre para Jesus, para a cruz, para o arrependimento e para a transformação do coração. O falso líder busca seu próprio ganho, seu próprio poder, seu próprio controle. Como fechar a porta? Avalie sempre o fruto das palavras e ações. Confira a doutrina com a Escritura e observe o caráter de quem ensina. Atos 17 de novembro. Não se deixe enganar por carisma, autoridade ou milagres temporários. Permita que Deus seja o centro da sua fé, e não a promessa de alguém. O cuidado, o discernimento e a oração constante são sua proteção contra esses lobos vestidos de ovelha. Como isso chega até você? Muitas vezes aparece como algo inofensivo, até atrativo. Autocuidado, equilíbrio de chakras, cristais, meditações guiadas, terapias energéticas. Parece que todo mundo está fazendo, e que isso vai trazer paz, felicidade, saúde. E no começo, realmente parece funcionar. Você sente uma leveza, uma esperança. Mas o perigo está justamente nesse efeito imediato. Ele engana, prende e desloca Deus do centro da sua vida. O sinal de alerta é silencioso. Você começa a depender dessas práticas para se sentir bem, para lidar com a ansiedade, para tomar decisões. Sua fé se torna condicional. Se fizer o ritual certo, se colocar a energia certa, se seguir os passos exatos, então vai dar certo. E a verdade é que, no fundo, você está confiando mais em rituais e energias do que no Deus vivo. Quando a dependência cresce, a espiritualidade se torna um espetáculo, e a liberdade em Cristo desaparece. A Bíblia nos dá a direção certa. Em Colossenses 2,8 está escrito: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. É exatamente isso que acontece. A prática dessas energias pode parecer inofensiva, mas quando substitui a centralidade de Deus, se torna uma corrente que te afasta da verdade. Como fechar a porta? Primeiro, reconheça que Cristo é suficiente. Ele é a fonte da verdadeira paz, da verdadeira saúde, do verdadeiro equilíbrio. Segundo, substitua rituais por oração, estudo da palavra e comunhão com pessoas de fé. Terceiro, observe seu coração. Tudo que tira seu foco de Deus é um alerta. Pergunte sempre: isso me aproxima ou me afasta do Senhor? A liberdade espiritual verdadeira não está em energias externas, mas em ter Cristo como fonte de tudo que você precisa. Como isso chega até você? Muitas vezes de forma quase invisível. O ativismo sem Cristo se apresenta como algo nobre, justo, necessário. Você vê pessoas defendendo causas importantes, lutando por direitos, buscando transformar o mundo. E isso é bom quando feito em Cristo. Mas o perigo surge quando a causa se torna um ídolo. Quando a sua esperança passa a estar no esforço humano e não em Deus, a justiça que deveria refletir o coração de Cristo se torna ferramenta de orgulho e exaltação do próprio eu. O sinal de alerta é quando o ativismo deixa de ser um ato de amor e se transforma em competição, comparação ou necessidade de reconhecimento. A causa não é mais um instrumento de Deus, mas uma forma de validar a própria imagem. Efésios 6,12 nos lembra: pois a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os poderes, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sem Cristo, até o mais nobre esforço humano pode ser usado para enganar, ferir e afastar do verdadeiro propósito. O autoconhecimento sem Deus é ainda mais sorrateiro. Ele chega com promessas de empoderamento, de despertar interior, de plenitude. Você passa a acreditar que Deus é acessório, que o seu eu é o centro de tudo. O arrependimento desaparece, a cruz perde valor, e a vida espiritual se transforma em autoexaltação disfarçada de iluminação. Como fechar a porta? Primeiro, centralize sua identidade em Cristo, e não no seu desempenho ou nas causas que você defende. Segundo,
Busque justiça, autoconhecimento e transformação sempre em sintonia com a palavra de Deus. Terceiro, pergunte sempre: minhas ações refletem Cristo ou apenas a minha vontade? O discernimento diário é a chave. Amar a justiça em Cristo e se conhecer em Ele é o único caminho para não se perder nas armadilhas que parecem luz, mas desviam o coração. Como isso chega até você? Ele está dentro da sua própria casa, no celular que você segura todos os dias, no feed que você rola sem perceber, nos vídeos que aparecem aleatoriamente e parecem espirituais, motivacionais, inspiradores. Eles falam sobre fé, mas não sobre arrependimento. Falam sobre Deus, mas sem a cruz. É o evangelho algorítmico. Mensagens espiritualizadas que prometem conforto e sucesso, mas diluem a verdade de Cristo, tornando você refém de uma fé sem profundidade. O sinal de alerta é sutil, quase imperceptível. Você começa a acreditar que Deus é um coach, que a fé é uma ferramenta de performance, que a espiritualidade é sobre sentir-se bem ou alcançar resultados. O feed dita o ritmo do seu coração, e você, sem perceber, substitui oração, palavra e comunidade por vídeos curtos, frases motivacionais e ensinamentos que nunca confrontam o pecado nem apontam para a cruz. A fé se torna um produto, e você, consumidor. A Bíblia nos dá a direção exata. Em 2 Timóteo 4:3-4, Paulo alerta sobre aqueles que coçam os ouvidos para ouvir apenas o que agrada, desviando-se da verdade. É isso que acontece com o evangelho algorítmico. Ele entretém, mas não transforma. Ele seduz, mas não liberta. Como fechar a porta? Faça uma pausa e use o checklist de 5 perguntas. Cristo é o centro ou acessório? A cruz, arrependimento e graça? Os versos estão no contexto correto? A glória vai a Deus ou ao eu? O fruto é santidade ou auto-engano? Responder a essas perguntas diariamente é um escudo contra o engano. No final, a liberdade verdadeira está em voltar à palavra, buscar o Espírito Santo e caminhar em comunidade. Não é sobre likes ou visualizações. É sobre intimidade com Deus. No fim, tudo o que aconteceu até aqui não foi em vão. Você percebe que as armadilhas, por mais sutis que pareçam, não existiram para te destruir, mas para revelar onde sua fé precisava se firmar. Cada engano, cada desvio, cada promessa falsa foi um convite silencioso para que você voltasse para o que é verdadeiro, Cristo. A liberdade que você procura não está nas respostas rápidas, nas promessas de sucesso ou nos atalhos que o mundo oferece. Ela está na intimidade com Deus, no momento em que você se permite depender dele, confiar na palavra e abrir o coração para o Espírito Santo agir. É aí, nesse silêncio profundo, que a transformação acontece. Não é sobre ser visto pelos outros, mas ser conhecido por Deus. Não é sobre provar algo a alguém, mas ser curado de dentro para fora. Agora é o seu momento de agir. Volte à Bíblia, ore com sinceridade. Envolva-se em uma comunidade de fé que caminha com você e te sustenta. Repare em cada alerta que o Espírito Santo coloca diante dos seus olhos. Eles são sinais de cuidado, não de condenação. E quando você olhar para trás, verá que todas as portas falsas que se fecharam não eram perdas, mas proteção. Que todas as dores não eram castigos, mas moldes que lapidaram seu coração. E lembre-se, o próximo passo é tão simples quanto poderoso. Inscreva-se, compartilhe esse vídeo, comente de onde está assistindo e continue essa jornada de discernimento. O próximo conteúdo vai te ensinar a testar espíritos, a perceber sinais e a proteger sua fé de forma prática. No final das contas, a vitória não é sobre o mundo, não é sobre likes, seguidores ou reconhecimento. A verdadeira vitória é silenciosa, íntima e eterna. Ela acontece no coração que escolhe Cristo todos os dias. Respire fundo. Sinta essa paz e permita que ela guie cada escolha sua. A sua vida, mesmo em meio às armadilhas, pode ser plena, segura e livre porque Deus está contigo. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, te peço para você curtir. Isso ajuda o YouTube a mostrar essa mensagem para mais pessoas que também precisam ouvi-la. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Como vocês sabem, eu dedico minha vida a estudar a Bíblia para trazer esse tipo de conteúdo, e tudo isso é possível graças ao apoio de pessoas como você. Se você sente no seu coração o desejo de apoiar esse ministério, eu vou deixar o link na descrição. Qualquer ajuda, por menor que seja, nos permite continuar esse trabalho e alcançar cada vez mais gente com a palavra. Obrigado por ter ficado comigo até o final. Lembre-se, a sua esperança não é uma fuga.
A sua esperança é a promessa do retorno glorioso de Jesus. Se prepare para ficar, para resistir e para vencer. Que Deus te abençoe. E eu te vejo no próximo vídeo.